Chamada dos senhores vereadores. Alfredo Gran Sobrinho. Presente. Arno Celso Neuber. Presente. Benjamin Tamanini. Presente. Bernadette Correia Ilbrich. Presente. Sérgio Antônio Raboc. Presente. Juliano Munitz. Presente. Laírton Ertmann Miller. Presente. Loacir Campergarn. Presente. Newton Richard. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade regimental, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à diretora da Casa que faça a leitura das correspondências recebidas, dos projetos do Executivo Municipal e das indicações. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 270, endereçado à presidência desta Casa. Senhora Presidente, reporto o meu ofício 48 de 2021, referente à indicação de número 55, de vossa autoria, para que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, efetue a melhoria no pátio, frente e arredores do pronto atendimento 24 horas, no que tange a retirada e colocação de blocos de concreto pavers. Outro sim, informamos que a pavimentação em paver do pátio do pronto atendimento será executada em breve, sendo que o referido objeto teve o valor licitado em R$ 174.182,96, assinado pelo prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamarini. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 271, endereçado à presidência desta Casa, em resposta às indicações de números 65 e 66, de autoria dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Ertmann Miller e Newton Richard. No que tange a indicação número 65, para que o Executivo Municipal, através da unidade competente da municipalidade, de forma organizada com a legislação de trânsito, instale placa de sinalização turística, bem-vindo a Corupá, com a exposição dos potenciais turísticos da cidade na rodovia BR-280, trecho descida da Serra, próximo à área recuperada, onde o município mantém uma pracinha e acesso ao restaurante Paraíso das Águas. Cumpre-nos informar que a indicação será objeto de estudo e viabilidade junto à Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, bem como o referido projeto requer as devidas autorizações e licenças junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Quanto à indicação número 66, que trata da pavimentação do trecho público da Rua 7 de Julho, devemos propor programa de pavimentação comunitária assim que for instituído o programa. Assinado pelo prefeito, senhor Luiz Carlos Tamarini. Ofício 272, endereçado à presidência desta Casa, em resposta à indicação número 57, de autoria do vereador Juliano Munitz, para que, através do setor competente, estude-se a possibilidade no sentido de mudar para uma única de direção à Rua Ricardo Iarque, localizada entre as ruas Vicente Brunetti e Ercílio Luz, centro da cidade. Informamos que a referida indicação foi encaminhada à Diretoria de Planejamento e Engenharia do município para os devidos estudos. Ofício número 273 da Prefeitura Municipal, referente à indicação número 60 da autoria do vereador Alfredo Gran Sobrinho, onde solicita a promoção do estudo de dano ambiental ou degradação ambiental no local onde funciona o antigo aterro sanitário de Corupá, localizado às margens da BR-280, km 79, com o intuito de salvaguardar as famílias de entorno, bem como natureza adjacente. Informamos que a referida indicação foi encaminhada à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para acompanhamento conforme preconiza a legislação. Ofício número 274 da Prefeitura Municipal de Corupá, endereçado a esta Casa, reportando-se a indicação de autoria dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Ertmann Miller e Newton Richter, sobre a situação das pedreiras de macadame licenciadas em nome do município de Corupá, informando que a referida indicação foi encaminhada à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para os devidos levantamentos de informações. Ofício número 275 da Prefeitura Municipal de Corupá, endereçado à presidência dessa Casa, reportando-se a indicação de números 58, 59 e 61 dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Ertmann Miller e Newton Richter. Indicação número 58, solicitando a construção de abrigo de passageiros na localidade do Bom Plante, especificamente na rua Leonido Alfe.
Informamos que a indicação foi encaminhada para a Diretoria de Planejamento e Engenharia para verificação do local, bem como foi enviado à Secretaria Municipal de Educação para verificar a demanda de usuários. Quanto à indicação número 59, para que através da Secretaria de Infraestrutura seja construída uma nova plataforma para acomodar os resíduos de lixo na rua Roto Hilbert, informamos que foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para avaliação junto à empresa Serrana Engenharia, que opera o serviço de coleta, transbordo e destino final dos resíduos sólidos. No que tange a indicação número 61, que determina a reforma da ponte de madeira existente na localidade do Ano Bom Fundos, conhecida como a Ponte do Pauste, informamos que a referida ponte já foi reformada dentro da programação da Secretaria de Infraestrutura. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício 282, endereçado à presidência desta Casa. Senhora Presidente, assunto: resposta ao ofício 82, que requereu a numeração de leis para os projetos de lei ordinária do Legislativo de números 1 de 2017, 6 de 2017, 7 de 2017, 8 de 2017, 5 de 2018, 8 de 2019 e 3 de 2020. Com relação aos projetos de lei número 1 de 2017 e 6 de 2017, 7 de 2017, 5 de 2018 e 8 de 2019, decidi por vetar integralmente o que se fará por mensagem de justificação individual. No entanto, com relação ao projeto de lei número 8 de 2017, de que trata sobre o Dia da Celebração Cristã, e o projeto de lei número 3 de 2020, que denomina o Mirante como Morro do Cisma, informo que foram sancionados na forma da lei, através dos números 2.466 e 2.467, assinado pelo Prefeito Municipal, senhor Luiz Carlos Tamarini. Ofício número 283 da Prefeitura Municipal de Corupá, endereçado à presidência desta Casa e aos senhores vereadores. Assunto: mensagem de veto total do Prefeito do município de Corupá ao projeto de lei número 8 de 2019 do Legislativo, que institui o programa denominado Castrar é Cuidar para o controle populacional de cães e gatos do município de Corupá e da outras providências. E, não obstante, reconheço os elevados motivos ensejadores do projeto, vejo-me compelido a negar-lhe assentimento por considerá-lo inconstitucional em razão dos motivos que abaixo descreve. No caso sob exame, os fundamentos apresentados pelo município demonstram claramente que o Poder Legislativo exorbitou de sua competência, com isso invadindo as delegações privativas do chefe do Poder Executivo, contrariando assim o princípio constitucional de independência e harmonia entre os poderes, invadindo sua prerrogativa constitucional de iniciativa de leis que dispunham sobre matéria que veja atribuir funções aos órgãos da administração e em aumento de despesas. Ainda a invasão de competência privativa de um poder pelo outro afronta o princípio da harmonia e independência dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Desta forma, constata-se que a proposição de lei número 8 de 2019 afronta flagrantemente não só a Constituição Federal, mas também a Lei Orgânica Municipal, momento em que comunica o veto total ao referido projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Orgânica do município de Corupá, assinado pelo Prefeito Municipal, senhor Luiz Carlos Tamarini. Da Prefeitura de Corupá, ofício número 284, também endereçado à senhora Presidente e senhores vereadores, com a mensagem de veto total do Prefeito do município de Corupá ao projeto de lei número 7 de 2017, que estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e da outras providências. O veto se dá pela invasão de competência privativa de um poder pelo outro, o qual afronta o princípio da harmonia e independência dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, e desta forma constata-se que a proposição de lei número 7 de 2017 afronta flagrantemente não só a Constituição Federal, mas também a Lei Orgânica Municipal, momento em que comunica o veto total ao referido projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei Orgânica do município de Corupá.
Ofício número 285, encaminhado à senhora presidente e os demais vereadores, com a mensagem de veto total do prefeito do município de Corupá, o projeto de lei número 6 de 2017, que dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas em escolas públicas e de ensino fundamental, creches públicas e conveniadas do município de Corupá, para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Conforme demonstrado, temos no presente projeto a obrigatoriedade na disponibilização de vagas à população do município, gerando por seu turno obrigações para os órgãos executivos da administração municipal, violando assim a seara de competência privativa do chefe do Poder Executivo. No caso sob exame, os fundamentos apresentados pelo município demonstram claramente que o Poder Legislativo exorbitou de sua competência ao determinar ao Poder Público de Corupá que assegure vagas nos centros de educação infantil para os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, causando aumento de despesas. Apresenta também o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pleno julgou inconstitucional lei de conteúdo bastante similar ao projeto apresentado. Desta forma, constata-se que a proposição de lei número 6 afronta flagrantemente a Constituição Federal e também a Lei Orgânica Municipal. Ofício número 286, endereçado à presidência desta Casa e aos demais vereadores, em mensagem de veto total do prefeito do município de Corupá, projeto de lei número 5 de 2018, que institui a Semana Municipal de Valorização da Família, que integrará o calendário oficial do município de Corupá. Conforme demonstrado, temos no presente projeto a criação de novas atribuições à administração municipal, em especial à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como a realização de palestras, concursos, atividades artísticas e culturais, divulgação, acarretando em aumento de despesas ao poder público, intervindo na organização e gestão administrativa. Desta forma, constata-se que a proposição de lei número 5 afronta a Constituição Federal e também a Lei Orgânica Municipal. Ofício número 287, endereçado à presidente da Casa e aos vereadores, mensagem de veto total do prefeito do município de Corupá, projeto de lei número 1 de 2017, que denomina a rua localizada na Estrada Caroeira e dá outras providências. Como fundamento para a propositura do projeto de lei, o nobre legislador fundamentou como sendo competência legislativa a denominação de logradouro, utilizando-se como base o disposto no regimento interno da Casa, através do inciso 1, parágrafo 1º, artigo 86. No entanto, a Lei Orgânica de Corupá, através do disposto no inciso 20, artigo 66, assim define: compete ao prefeito, entre outras atribuições, oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos mediante denominação aprovada pela Câmara. A Lei Complementar número 5, de 30 de junho de 2009, que instituiu a Lei de Parcelamento do Solo do município de Corupá, alterada pela Lei Complementar número 17, de outubro de 2010, assim estabeleceu como requisitos para arruamento: a oficialização de nova via ou prolongamento das existentes será através de decreto, desde que obedeça requisitos como possuir toda a infraestrutura urbana, atender às especificações urbanísticas e ser de interesse público. Sendo essas as considerações e contando com a manutenção do veto, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração. Assinado pelo prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 280, endereçado à presidência desta Casa, encaminhando o projeto de lei número 16, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de ano de 2021, na ordem de R$ 6.540. Projeto de lei ordinário número 16.
Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto créditos adicionais suplementares até o limite do valor de R$ 6.540, que obedecerá à seguinte classificação. Secretaria de Administração e Fazenda, Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapucu, Siganvale, transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio no valor de R$ 6.540. Artigo 2º. Para atender às necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação da seguinte dotação orçamentária consignada no orçamento do município, a saber: Secretaria de Administração e Fazenda, aplicações diretas da manutenção das atividades da Divisão de Tesouraria, Contabilidade e Tributação, valor R$ 6.540. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ofício número 281, endereçado à presidência desta Casa, encaminhando o projeto de lei ordinário número 17, que referenda ao termo de responsabilidade número 6, a ser firmado entre a Rumo Malha Sul e o município de Corupá para a transposição de águas pluviais e da outras providências. Projeto de lei. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica referendado o termo de responsabilidade número 6 de 2021, a ser firmado entre a empresa Rumo Malha Sul e o município de Corupá para a transposição de águas pluviais nos termos em anexo. Artigo 2º. As despesas com execução da presente legislação correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anexo o termo de responsabilidade. Da Câmara de Vereadores de Corupá, indicação número 96 dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboque, Laírton Artman Miller e Newton Richter, para que a diretoria desta Casa encaminhe ao Executivo Municipal pedido de providências para realizar estudos de viabilidade, objetivando instalar Yellow Box, ou caixa amarela, na confluência da Rua Roberto Zaido com a Rua Germano Manque, nas proximidades do despachante Ramos, no bairro Seminário. Justificamos, devido ao intenso fluxo de veículos na Rua Roberto Zaido, a instalação é de grande relevância, pois os condutores não sabem da responsabilidade de deixar a via desobstruída. Indicação de número 97, também dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboque, Laírton Artman Miller e Newton Richter, para que o Executivo estude a viabilidade e a possibilidade de melhorar a sinalização de trânsito, instalando pintura horizontal com a palavra pare na Rua da Saudade, acesso à Rua 21 de Abril, bairro Seminário, neste município. A presente melhoria faz-se necessária devido à falta de visibilidade naquele cruzamento, onde a advertência horizontal de parada auxiliará os motoristas, evitando que acidentes de maior proporção ocorram. Haja vista tratar-se de via com grande movimentação e saída de veículos. Sendo a segurança dos munícipes dever de nosso município, temos a certeza que o Executivo não medirá esforços para o atendimento do anseio dessa comunidade. Manifestando assim nossos sinceros agradecimentos. São essas as correspondências, senhora presidente. Agradeço à diretora pelas leituras. As respostas às indicações estão à disposição dos senhores vereadores que assim desejarem. Encaminho os projetos de lei às devidas comissões para análise e pareceres e a indicação à ordem do dia desta noite. No que tange aos vetos do Executivo Municipal, de conformidade com o artigo 183 do Regimento Interno, encaminho os mesmos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para parecer em 10 dias. Questiono a diretora se há vereador inscrito no pequeno expediente. Nenhum vereador inscrito, senhora presidente. Sem vereador inscrito no pequeno expediente, passamos ao grande expediente, mediante sorteio
Passo a palavra ao vereador Loacir Campreguer. Senhora Presidente, boa noite. Cumprimento os nobres colegas, todos nessa casa que nos acompanham pelas redes sociais. Só atualizando, como de praxe, os números da saúde, nós recebemos 6.690 doses, 5.073 já aplicadas como dose 1 e 1.678 como dose 2. Temos 62 pessoas isoladas e 165 monitoradas. E no final de semana tivemos apenas, graças a Deus, 12 casos, né, para um final de semana, que estava vindo maior. Eu queria registrar apenas alguns parabéns ao vereador César Aboc, ao secretário Cútia, pela situação do Xoxo 10, que é futebol de salão, convênio que tem aí, e segundo eu vi nas redes sociais, também está sendo feita uma parceria com o 15 para futebol de campo, né? Então, eu tenho comigo que se as nossas crianças, a nossa juventude estiverem praticando esportes, eles não terão tempo para maus caminhos, né? Além de que eu entendo que a prática esportiva coletiva, ela cria nas pessoas algo muito bom, que é o espírito de equipe. Porque, lamentavelmente, colegas e quem nos assiste, nós estamos vivendo um momento de individualismo, né? Basta que pensemos um pouquinho quanto tempo por dia nós ficamos com o celular na mão, né? Quanto tempo nós dispensamos para redes sociais? E, queira ou não queira, nós somos o exemplo do futuro. Nós somos o exemplo do que vem aí pela frente, das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, estendo aí meus parabéns ao secretário Cútia, ao vereador César, que está entendido, e, obviamente, ao executivo, que sem dúvida também tem sua participação. Um outro parabéns que eu acho que é fundamental a gente falar hoje, também extensivo ao secretário Cútia e ao secretário Felipe, pela ação através da assistência social com os nossos desabrigados. Eu fiquei muito feliz em ver isso hoje, que a nossa área social, em parceria com o secretário Cútia, com o ginásio, que cedeu o ginásio, para que esse pessoal fosse recolhido. Se alguém não leu a matéria ainda, a partir de hoje, os moradores de rua serão abrigados no ginásio Vila Germano Gesser, onde terão o seu colchão, o seu cobertor e o mais importante, né, alimento, onde sem dúvida será mais quente que na rua. Então, estendo o meu parabéns aos dois secretários e, obviamente, ao executivo por essa ação. Eu acho que é fundamental. É importante que a gente esteja olhando essas pessoas. O terceiro parabéns da noite vai para alguém que é conhecido em nossa sociedade, que é a Darcy Rutza. Eu não sei quem viu, quem não viu, mas a Darcy escreveu um livro intitulado No Vale das Cachoeiras. Então é algo que divulga muito a nossa Corupá. Conta toda a história da Rota das Cachoeiras, desde a inauguração em 7 de julho de 1990. Então, acho que é importante a gente valorizar isso. É uma escritora corupaense conhecida nossa. Então, o meu abraço a Darcy e parabéns. Parabéns para ela pela iniciativa e a todos que ela cita lá, que ajudaram nesse trabalho. Que eu acho que é fundamental, né? Fundamental a gente reconhecer o trabalho exercido por ela através do livro e
quanto isso vai pulverizar, principalmente as nossas crianças e todos os que lerem para frente a informação sobre Corupá. E o quarto parabéns é para a Escola José Pasqualini. Para quem não sabe, hoje a escola completa 58 anos, dia 28 de julho, 28/6 de 1963, se eu não me engano, né? E pelo menos é o que a diretora colocou hoje, né? Então, os meus parabéns à diretora, à equipe docente, à equipe discente, funcionários e todos que fizeram daquela escola o bem que ela faz hoje. A própria diretora disse assim, que a escola é o segundo lar de cada um, não só das crianças. Então, os nossos parabéns a ela e a todos que lá fazem as coisas acontecerem. Seria isso. Obrigado e boa noite. Na sequência, Alfredo Grampo Sobrinho. Cumprimentando nossa presidente Bernadette Correia Ilbrich, cumprimento os demais membros da mesa diretora e todos os colegas vereadores aqui presentes, cumprimentando o Dr. Herman, presidente de honra do nosso partido, o PDT, cumprimento todos os presentes, um especial boa noite a todos, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, de suas casas. Hoje uma noite um pouco friozinha, às vezes de casa, embaixo da coberta, até um pouco mais confortável. Uma pessoa consegue mudar o mundo. Às vezes, uma pessoa com boa vontade, batalhando, trabalhando, fazendo com amor, consegue sim fazer um mundo melhor. Cito o Dr. Cláudio Luiz dos Santos, pneumologista, amigo, que não está mais entre nós. Uma pessoa que, esse final de semana, uma pessoa muito importante para mim, para a nossa sociedade, Corupá, completou 79 anos. E se ele chegou a completar 79 anos, do fundo do meu coração eu agradeço ao Dr. Cláudio Luiz dos Santos, pneumologista de Jaraguá do Sul, que trabalhou conosco no Hospital de São José e muito nos ensinou a todos nós. Não só atendeu esse senhor, que completou 79 anos esse final de semana, mas atendeu muitas pessoas de nossa comunidade de Corupá. E ele tinha um brilho no olhar, tinha, sim, o exemplo do bem estampado em seus atos, em seus gestos. Então é uma grande alegria lembrar e citar o nome de uma pessoa, tem tantos, mas uma pessoa que fez a diferença na vida de muitos, que foi o Dr. Cláudio Luiz dos Santos. Falar sobre exemplo, vou falar sobre um outro médico pneumologista, que vem, um dos médicos que vem coordenando, que vem auxiliando os demais, orientando no tratamento do Covid-19, dessa pandemia. Falar que sim, a importância do exemplo. Ontem ele foi passar visita no hospital em Guaramirim, no Hospital Santo Antônio, e quando ele terminou de passar a visita, inclusive divulgou em suas redes sociais, esse médico pneumologista, ele retornou de Guaramirim, a Jaraguá do Sul, a sua casa, ele retornou fazendo atividade física. Então, assim, dizer o bom exemplo de uma pessoa que fique para a nossa comunidade, como é importante, vindo de um médico pneumologista que está coordenando, ajudando a coordenar o tratamento ao Covid-19, dando exemplo que a atividade física fortalece o sistema imunológico, sim, e que devemos, cada um de nós, do seu jeito, que seja na academia,
Trago a lembrança que o projeto 01, que está para a sanção do nosso prefeito, 01 de 2021, projeto legislativo que aprovamos nessa casa, trata-se de tornar a atividade física como essencial. E num domingo eu vejo um médico mostrando que realmente, dando exemplo que a atividade física, colocando isso em suas redes sociais, que devemos assim fazer para termos um sistema imunológico melhor e combatermos, sim, o vírus, num caso de vir contrair, o nosso organismo ter, sim, sistema imunológico preparado para isso. Devemos, sim, tem, sim, exemplos ruins de pessoas que fazem barbaridades, mas não devemos gastar nosso tempo com pessoas que fazem coisas que nos deixam tristes. Devemos sim gastar o nosso tempo, devemos sim usar o nosso tempo precioso aqui para valorizar as pessoas que fazem bem, as pessoas que merecem ser valorizadas. Dr. Cláudio Luiz dos Santos, sim, foi uma pessoa que deixou bons exemplos, como esse pneumologista. Tá? Esse pneumologista, que vocês podem ver nas redes sociais, não vou citar o nome dele aqui, mas é um senhor médico que não só vai passar o plantão no domingo com amor, com um sorriso no rosto, mas ainda tira tempo para dar exemplo. Mais uma vez, vou me dirigir a vocês que nos acompanham de suas casas, a comunidade de Corupá que nos elegeu, que essa Câmara está montada, que fomos sim eleitos, escolhidos como seus representantes. Tá? Dizer que estive na semana passada no Ano Bom Fundos com o vereador nos bairros, fui muito bem recebido. Antes de ir para lá, entrei em contato com a presidente Carla, presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Falei, olha, presidente, eu estou indo ao Ano Bom Fundos, de repente precise alguma coisa que pertença ao município de São Bento. Não só ela se disponibilizou, não, Alfredo, pode me passar, como ela se disponibilizou. A próxima vez que você for para lá, Alfredo, me convide com um pouco mais de antecedência, que eu faço questão de ir junto, se eu conseguir. Dizer que amanhã, no período da tarde, estarei no bairro Ano Bom, foi sorteado o bairro Ano Bom, nas proximidades do que está fechado, antigo Móveis Mor. Já estive ali conversando com a comunidade, já peguei autorização do morador para poder instalar o gabinete nos bairros. Será feito com respeito às normas, respeito sim às portarias, questão da pandemia, Covid-19. Falar um pouco sobre sonhos. Sim, trouxe uma moção de apoio para ser votada nessa casa. Tá? Uma moção que estudei muito, apoio à região metropolitana. Estudei muito, analisei, conversei com muita gente, teve tempo hábil. Tá? Mas dizer que, para mim, ter um saneamento básico de qualidade em Corupá é sim um sonho. Dizer que não entendo não ser aprovado, respeito, mas não entendo, algo que só trará benefícios à comunidade corupaense. Me referindo ao projeto da região metropolitana de Jaraguá do Sul, digo que é um sonho, não vou desistir disso. Pretendo sim na quarta-feira ir a Florianópolis, tá? Para correr atrás de recurso, mais uma vez, lutar pela comunidade de Corupá e sim conversar com nossos deputados estaduais e pedir a eles: sou a favor da região metropolitana, só tem ônus, só tem bônus, só tem vantagem para a nossa comunidade, e não entendo mesmo o porquê não foi aprovada essa moção, mas respeito. Uma ótima noite a todos, Deus abençoe. Vamos continuar cuidando, seguindo os bons exemplos, gastando o nosso tempo precioso com as pessoas de bem, aquelas que merecem, sim,
o nosso carinho, merecem sim a nossa atenção. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Na sequência, vereador César Antônio Raboc. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui e ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Também vim aqui parabenizar esse belo projeto aí que está envolvendo o Felipe, envolvendo o CRAS, envolvendo o ginásio de esporte com o CUTIA, né? Como o Loacir já falou, então não vou me prolongar. Uma atitude belíssima, né, das pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam, né, justamente nesse momento agora que está vindo frio aí, mas além do frio, um prato de comida e uma palavra de apoio. Tive a oportunidade de ir até no ginásio de esportes, onde conversei com o Boca. A gente fala Boca porque a gente tem um pouco de intimidade, que foi goleiro da Malve, goleiro do Cerro Porteño, trabalhou na seleção paraguaia de futsal, trabalhou na seleção paraguaia de futsal feminino, disputou Libertadores, então ele não tem tanta idade, mas tem bastante experiência em treinamentos, né? E quando a gente fala de treinamentos com crianças, a gente fala em dar oportunidades, porque eu acho que não é apenas você ir lá jogar o seu futebol, você tem que estar matriculado na escola presencial. E ninguém quer criar profissionais da bola. Nós queremos criar seres humanos melhores. E através do esporte, seja ele, eu estou usando o futsal, né, que é o que está acontecendo agora, são quase 120 crianças já, isso com época de pandemia, que não foi nem divulgado nas escolas ainda. Vocês imaginam o tamanho que isso, a proporção que vai tomar a hora que isso for divulgado nas escolas e o Covid der uma trégua para a gente. Então isso é saúde, e mais que saúde, ele entra como educação e caráter, porque é uma coisa coletiva. E a Associação 15 de Novembro abriu as portas através da sua diretoria, né? Foi conversado lá, e a gente vê, as pessoas ficam até eufóricas de poder ceder a associação para esse projeto maravilhoso. Então já teve três jogos onde Corupá já foi representada por esses meninos, 2 vitórias e 1 derrota, e isso envolve também a família dessas crianças, porque eu também sou pai e eu sei da felicidade de você poder levar um filho, uma filha, e você torcer pelo teu filho, mesmo ele não jogando bem, mas ele participando. Isso é muito motivador, né? Então une a família, une o município, porque você vai torcer por essas crianças. Então é um projeto que tem tudo para dar certo, né? E meu total apoio. A gente também conversou com a esposa do Xoxo, que também é meu amigo particular, que é uma das que coordena esse projeto, uma pessoa também espetacular, e eles valorizam muito as crianças, tá? Porque eu falo em valorizar porque um professor, quando ele está dando aula para a criança, ele não pega no celular na mão, ele está dando aula para a criança. E isso, quando eu conversei com eles, eu cobrei, porque eles estão no momento de trabalho. Então esse projeto tem tudo para dar certo. Parabenizar os envolvidos, né? Nosso secretário Cútia, mais uma vez, parabéns. E uma boa noite a todos, que a gente possa retornar com Deus no coração. Vereador Juliano Milnitz. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Boa noite, colegas da casa, as pessoas que nos assistem. Hoje, dia 28/6, para mim é uma data especial, porque ela marca 6 meses de trabalho aqui nessa casa, né? Próximo mês já é julho, já começamos um próximo semestre de trabalho aqui. E eu quero destacar essa data porque ela para mim é marcante, porque foi uma época de muito aprendizado. Eu costumo falar muito, eu costumo opinar muito sobre os assuntos. Quem trabalhou comigo aqui sabe que eu sempre procuro me manifestar, mas eu
tive o cuidado de ouvir mais, pode não parecer, mas eu ouvi bastante, e porque acredito que essa é a maneira que a gente tem para poder realmente contribuir e aprender, principalmente. Então, nesses 6 meses de trabalho aqui, eu tive uma excelente escola, e estou começando a me sentir vereador constituído, né? Que é aquele vereador que entendeu como é que funciona o processo. É diferente do que você estar no executivo, na parte pública, mais no setor executivo. Lá a gente tem outra possibilidade, lá a gente efetivamente faz as coisas acontecerem. Aqui nós intermediamos, nós conversamos e nós solicitamos apoio do executivo para fazer as demandas que a comunidade nos traz. Então nós somos uma espécie de elo de ligação entre a comunidade e as pessoas que nos apoiaram, ou que votaram na gente, ou não necessariamente que tenham votado na gente, mas que passou por nós, nos viu no mercado, enfim, e ele traz aquela demanda e você tenta, a sua maneira, articular, conversar, para que as coisas aconteçam. Aqui quero destacar, de acordo com o meu jeito de trabalhar, que eu sempre tenho falado isso, eu respeito o jeito de cada um trabalhar. A individualidade do vereador precisa ser respeitada, porque é a maneira que ele encontrou de fazer o seu trabalho. Eu tenho procurado conversar com os secretários pessoalmente, tenho conversado muito com o Cútia, muito com o Wilson. Em sua época eu conversei muito com a Clarice, né? Quando nós estivemos lá a oportunidade, já tive a oportunidade de falar com o Jonei, Felipe, enfim, conversamos basicamente com todos. E isso tem trazido bons frutos. Entre as principais indicações que eu trouxe para essa casa, não foram muitas, devido a meu estilo, meu jeito de trabalhar, de fazer as coisas. Eu gostaria de destacar apenas 3, que foram a questão das melhorias que a gente precisa e espera ainda que o DENIT faça aqui na nossa cidade. Ainda pouco ou quase nada, ou nos deram nem a chance de repente ir lá e conversar com eles, a gente ainda não teve essa oportunidade. Eles precisam nos receber e eles precisam respeitar a nossa cidade, porque algumas coisas precisam sair do papel. De igual maneira, a questão da empresa Rumo. Olha a obra que foi feita ali na Ponte Baixa, olha aquele trabalho que foi feito no trilho, olha a qualidade que ficou aquilo. Imagina se nós tivéssemos esse tipo de atenção, que não foi o DENIT que fez, que foi a municipalidade que fez, em parceria com a Rumo, obviamente, pediram autorização. Se nós tivéssemos esse tipo de tratamento nas demais passagens de nível aqui de Corupá, porque algumas realmente elas colocam a vida das pessoas em risco. Então o DENIT e a Rumo, eles precisam dar algumas explicações para nós, porque ainda não trataram Corupá com o devido respeito que Corupá merece. E uma das outras indicações que eu também fiz, que é em relação à questão de cidadania, de pertencimento, que é em relação às placas dos logradouros. Nós temos ainda várias ruas aqui na nossa cidade, que ainda não tem a sua placa de identificação. Isso acarreta uma série de problemas, o correio não consegue encontrar as casas, enfim, hoje muita compra pela internet, e o munícipe quer ter a placa da sua rua, né? Então esse estudo, a princípio, ainda está sendo feito, obviamente precisa de recurso para isso, mas isso é uma demanda que urge. Esperamos que, se não esse ano, início do ano que vem, essas placas possam ser confeccionadas e serem instaladas na nossa cidade. Então, nesses 6 meses, a gente é questionado muitas vezes na rua, e principalmente pelas pessoas que nos apoiaram e que nos apoiam, pela seguinte questão, eles perguntam assim, tá, mas escuta, Juliano, tu é oposição ou tu é situação? Porque isso era tão comum no passado, né? Aquela oposição ferrenha, aquela situação ferrenha também, de que às vezes o prefeito errava, mas o cara vinha aqui e defendia, né? Porque, no meu modo de ver, quando o prefeito erra, ele precisa ser questionado. E conta certa também, independente se é situação ou oposição. Então eu tenho falado para as pessoas que aqui nós temos uma situação diferente dessa vez. Isso é nítido, notório, a gente percebe. O que eu tenho dito para as pessoas é que eu não sou base de governo. Não sou base de governo. Isso é óbvio.
né? Nós temos vereadores aqui que são base de governo. Eu não sou base de governo, mas eu apoio o prefeito Tamarini em tudo que ele tiver que fazer, que seja para o bem do município. Eu estou aqui efetivamente por Corupá, não só no discurso. E tenho visto a postura de vários vereadores aqui que têm a mesma postura. Isso é motivo para mim de muito orgulho. Então, quero reforçar, eu não sou base de governo. E não estou atrás de picuinha. Porque muitas das situações que eu já inclusive citei aqui, a exemplo do que, por exemplo, foi feito já na situação de passar veneno na beira da estrada ali e tal, isso efetivamente não pode ser feito. Mas eu apoio. É a maneira que tem para cuidar dessa cidade, deixar ela um pouquinho mais limpa, um pouquinho mais segura. Ora, se o capim está caindo assim, botando em risco a vida do munícipe, passa a porcaria do veneno lá e deixa aquilo lá em condições de traficabilidade, de segurança. Eu poderia ser um vereador chato, cheio de picuinha, ficar denunciando, indo atrás desse tipo de coisa. Não vou fazer isso. Não esperem de mim esse tipo de postura. O meu jeito de trabalhar aqui, assim como os demais vereadores, tenho a impressão de que será nos preocupar com coisas realmente que são relevantes. Isso para mim é totalmente irrelevante e mais, apoio esse tipo de ação, mesmo sabendo que tem um monte de gente que é contrária a isso. Para finalizar, eu gostaria de agradecer agora, né, a oportunidade de estar trabalhando aqui, do apoio que eu estou tendo de todas as pessoas daqui dessa casa. Vou citar todos eles, o Johnny, a Neuci, o Sandro, o DJ Herman, Silvana, a Kida. Quero destacar aqui em especial a pessoa do seu Herman, do Dr. Herman, uma pessoa ao qual eu respeito demais pelo seu conhecimento, pela sua postura e pelo jeito que conduz, porque ele tem aquela opinião forte dele, ele é uma pessoa extremamente coerente no seu posicionamento e que não necessariamente nós precisamos concordar com o posicionamento dele, e ele tem a hombridade, né, a inteligência de entender esse tipo de coisa e, pelo contrário, ainda incentivar esse tipo de postura. Porque ele entende que todo mundo remar para o mesmo lado, todo mundo concordar com as coisas, pode ser que, de repente, não seja a melhor alternativa. É sim preciso, de vez em quando, discordar. Mas eu tenho sempre o cuidado de, quando aquele homem fala, eu baixo as minhas orelhinhas e presto atenção. Então fica meu registro, Dr. Herman, o senhor é uma pessoa ao qual eu respeito muito. Não só pela sua história, mas principalmente pela sua inteligência. A minha amiga Kelly, que tem nos ajudado muito aqui, principalmente no seu conhecimento público, porque trabalhou dentro, era secretária de Administração e Fazenda, conhece o sistema, tem nos auxiliado bastante nas pesquisas que nós estamos feitos, porque nós sim estamos fiscalizando o prefeito. Nós precisamos fazer isso, porque esse é o nosso dever. E a Kelly tem nos auxiliado muito nesse trabalho, porque domina o sistema, trabalhou na gestão, ou pelo menos comandava o pessoal das licitações, tem nos trazido bastante documentos e a gente tem, na medida do possível, tido o apoio dela para fazer esse tipo de trabalho. E gostaria também de enaltecer a amizade que eu criei com o nobre vereador Luacir. Gostaria de falar aqui, Luacir, que a amizade é algo que a gente constrói com o tempo. E nós tivemos apenas 6 meses de convivência. Porém, conte comigo para o que você quiser. Porque a amizade é um negócio que para mim, é muito valoroso. E para finalizar ainda, gostaria de agradecer de coração, Bernadette. Você, como presidente aqui, tem me auxiliado demais, pelo teu conhecimento, pela tua expertise, pelos conselhos que tu tem me dado, pelas vezes que tu diz assim, Juliano, não é bem assim, tá? É assim, não é aquele teu jeito de falar. Eu te conheço de longa data, tive a oportunidade de trabalhar com você no setor público, não te conhecia, e a partir do momento que eu comecei a te conhecer, o meu respeito e a minha admiração por você só tem aumentado. Então, presidente,
Bernadette, te agradeço de coração por tudo que você tem feito por mim. E te parabenizo de coração pelo trabalho que você está fazendo à frente dessa Câmara de Vereadores. Você me orgulha muito e tenho certeza que orgulha todos os demais vereadores. Era isso que eu tinha para essa noite. Muito obrigado a todos. Na sequência, vereador Laírton Hartmann Miller. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha, funcionários da casa, secretário está presente, secretário Kucha. Ficou difícil hoje, né? Usar a palavra após o pronunciamento do Juliano hoje ficou complicado, mas obrigado pelas palavras, Juliano. Você foi muito feliz e já é meio ano, né? Já se passou meio ano dessa legislatura. E enquanto vereador de segunda legislatura, aprendi muito também. Aprendi muito nesses 6 meses. E temos muito a aprender. E agradeço a cada um de vocês por isso tudo. E parabéns, Juliano, pelas palavras. Acho que foi muito feliz. Eu trago 2 assuntos em pauta. E vou pedir a ajuda dos funcionários da casa já inicialmente para colocar uma imagem para nós aí. Que se trata da indicação 96 e 97, que é a indicação ali que dá acesso à Rua Germano Manck. Quem usa ali a Roberto Zadia no sentido centro, as pessoas têm a intenção e a vontade, mas acabam se esquecendo e eventualmente fecham a entrada da Germano Manck quando estão vindo ao centro. Então a solicitação é aí para pintar, essa é a indicação que nós estamos falando, para pintar o quadrado ali em amarelo, que permite que chame atenção para o motorista, aí ele não fecha a entrada da Germano Manck quando com o sinaleiro nos horários de pico, ali sempre dá problemas. E na mesma ocasião não está pintado, mas já foi solicitado também ao Executivo hoje, e o Executivo já nos posicionou que está fazendo licitação de tintas. Então, isto deverá acontecer nos próximos meses. Tem toda a parte burocrática, mas foi sinalizado positivo para fazer isto, estas pinturas. E no lado de cá, já aproveitar e pintar alguns metros ali do lado amarelo para não ter o estacionamento dos carros, o que também facilita um pouco a forma de transitar ali. E a indicação 97, que é na Rua da Saudade, ali é também uma rua bastante perigosa. Ela tem 2 sentidos, a Rua 21 de Abril também tem 2 sentidos, mas ali precisa escrever no chão a palavrinha pare. Existe até uma placa de pare, mas o pessoal parece que não tem o hábito de olhar a placa, e a pintura no chão chama a atenção e faz com que o motorista pare. E a não pintura, ele acaba invadindo. E por muitos acidentes aí já ocorreram e por muitos foram evitados por pura graça de Deus. Então, também já foi comentado com o poder público e existem mais alguns locais assim em Corupá, que devem ter feito um levantamento no sentido da gente sinalizar na pista mesmo, para facilitar e ter a segurança dos transeuntes de todas elas. E a segunda pauta da noite é... Nós quarta-feira, a Loacir me acompanhou, nós tivemos em Barra Velha, pela Associação dos Vereadores do Vale do Itapucu, uma assembleia com a diretoria da AVEV e com o Conselho Consultivo, que são os presidentes das câmaras. Barra Velha volta a fazer parte da AVEV e por isto foi feito lá, foi oficializada a entrada de Barra Velha na Associação dos Moradores do Vale do Itapucu. E naquela ocasião foi levantada uma pauta regional, e essa pauta regional vai ser trabalhada na Assembleia, e eu gostaria que cada um dos vereadores, na medida do possível, agendasse, é dia 16 de julho, em Barra Velha. É um espaço de auditório enorme, dá para acolher os vereadores no espaçamento e nas regras sanitárias. E até para motivar a participação deles na AVEV, com a pauta regional que deverá ser deliberada na Assembleia, então, no dia 16 de julho.
e com a presença do presidente da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, o senhor Gilson. Ele estará presente e vai estar nesta Assembleia. E é um grande conhecedor da prática legislativa. É uma referência nacional, o Gilson, na prática legislativa. E ele vai palestrar conosco nesta Assembleia. Esta data foi escolhida para adequar a agenda do Gilson. Então, o Gilson vai estar em Florianópolis e vai nos acolher ali em Barra Velha. Isso facilita para ele também. E nós vamos fazer um esforço de apreciarmos um pouco do conhecimento que o Gilson tem. Então, seria isso para essa noite. Obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Com referência à semana que vem, ao dia 5 de julho, né? Estará aqui, eu gostaria de avisar os senhores vereadores, que estará aqui o Corpo de Bombeiros, a diretoria do Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá, para entregar um troféu aos vereadores, né? Então, eu conto com a participação de todos no dia 5 e a presença dos bombeiros voluntários naquele momento. Sobre o livro da Darcy, que foi comentado, né? Nós também estamos convidando a Darcy para vir aqui apresentar o livro para nós no dia 19. A Darcy estará aqui, ela irá, não sei se a Kida já oficializou o convite para ela, mas ela vem aqui no Pequeno Expediente só para colocar para nós, né, o trabalho que ela fez, que é um trabalho muito importante. E parabenizar também o resgate do esporte infantil e juvenil. Parabéns ao Cútia pelo trabalho lá, né? E a gente se sente muito honrado, muito feliz com isso. Que bom se nós pudéssemos resgatar todo o trabalho, né? Mas ainda não dá em função da pandemia, né? Todo o trabalho infantil e juvenil que é tão importante para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, né? Quando a gente tinha tudo isso, já funcionava, já era diferente, né? Tomara que a gente consiga esse resgate e a gente vê muitas crianças precisando disso, né? Hoje a depressão, sabe? Estar muito em casa, muito no celular, as crianças sofrem com isso também. Parabéns, secretário Cútia e o Felipe também, né? Sem mais inscritos, passamos agora à discussão e votação. Votação única do projeto de lei ordinária 4 de 2021. Autoriza a baixa no patrimônio e a doação ao Poder Executivo Municipal dos bens móveis inservíveis e dos bens em desuso pertencentes à Câmara de Vereadores do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Solicito à diretora da Casa que faça a leitura do parecer ao pedido de vistas do vereador Alfredo Gramo Sobrinho ao projeto de lei. Da Câmara de Vereadores de Corupá, parecer ao pedido de vistas do vereador Alfredo Gramo Sobrinho. O vereador Alfredo Gramo Sobrinho, líder da bancada do PDT, após proceder à análise do projeto de lei número 4, que visa autorizar a baixa no patrimônio e a doação ao Poder Executivo Municipal dos bens móveis inservíveis e dos bens em desuso pertencentes à Câmara de Vereadores do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, emite o segundo parecer. A matéria de autoria da presidência da mesa diretora tem por intuito doar ao Poder Executivo Municipal bens móveis inservíveis e bens em desuso pertencentes à Câmara de Vereadores de Corupá. Quanto à legalidade, a matéria cumpre fielmente os princípios da administração pública, notadamente a Lei 8666, de 93, no que tange o artigo 17, inciso 2, a linha A, que diz, artigo 17, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. Quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada estas nos seguintes casos. A linha A. Doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. No que tange uma das principais funções do vereador, que é de fiscalizar o uso do bem público,
verifiquei in loco os itens elencados e constantes no anexo 1 do presente projeto de lei. Entendo que alguns bens ainda poderiam permanecer em uso da Câmara de Vereadores de Corupá. Porém, tratando-se de um ato da administração geral desta Casa de Leis, opino favoravelmente a aprovação da matéria, solicitando, a fim de contribuir com ações futuras, uma cópia do ativo fixo patrimonial da Câmara de Vereadores de Corupá, bem como de um relatório da Administração Pública Municipal, prestando conta da finalidade dos bens recebidos desta Casa de Leis. É este o parecer, assinado pelo vereador Alfredo Gran Sobrinho. Submeto à discussão e votação o parecer do pedido de vistas do vereador Alfredo. Coloco em discussão. Pelo que eu entendi do teu parecer, vereador Alfredo, você aprova o projeto de lei, né? Apenas recomenda a situação de repente, algum tipo de justificativa do prefeito para onde vai ser doado, ou, nas tuas palavras, doado esse tipo de equipamento que hoje não está servindo aqui para a Câmara de Vereadores. Seria isso? Então, no meu modo de ver, não faz nem sentido a gente estar votando esse parecer, porque a matéria já consta como sendo dessa natureza. Sim. E eu só gostaria de fazer um adendo a esse parecer apartado do vereador, que no meu modo de ver, vereador, o termo doar da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, ele não é adequado, porque a gente não se trata de doação da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, se trata de devolução. Algo que a gente toma dinheiro público, que a Prefeitura cede para a Câmara de Vereadores, a gente adquire o que for necessário para a Câmara de Vereadores, e no momento que ele se torna inservível, que é o caso na maioria dessas situações aqui, ou na sua totalidade, a gente apenas está devolvendo para a administração pública, e ele tem, obviamente, a obrigação, né, e vai ter a inteligência suficiente para poder fazer um bom uso desse equipamento. Então, naquilo que for ainda inservível para nós, mas se serve para uma escola, para uma creche, ele vai utilizar. E aquilo que for evidentemente sucata, terá o procedimento legal de fazer um levantamento desse material para fazer realmente um leilão e se desfazer disso. Esse é o procedimento legal. Então, no meu modo de ver, o parecer do Alfredo, ele não tem muito sentido. Haja vista que a gente pode aprovar a matéria como foi feito da primeira vez, que vai ter a mesma força. Continua em discussão? Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação a matéria. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Não. Benjamin Tamanini. Não. Sérgio Antônio Rabocchi. Juliano Munitz. Não. Laírton Ertmann Miller. Não. Loacir Campregar. Não. Newton Richard. Não. Resultado da votação: 1 voto a favor e 7 votos contrários. Parecer rejeitado. Submeto à discussão e votação o projeto de lei 04, que autoriza a baixa do patrimônio e a doação ao Poder Executivo Municipal dos bens móveis inservíveis e dos bens em desuso pertencentes à Câmara de Vereadores do município de Corupá, Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação a matéria. Alfredo Gran Sobrinho. Diante da... Só a discussão. Diante de não aprovar o parecer e não ter o ativo fixo, né, que foram contrários ao ativo fixo, algo que acredito que seria importante para poder continuar fazendo o trabalho da gente e estar realmente saber por detalhes todos os equipamentos que a gente tem na Câmara e contribuir. Então, eu vou me abster dessa votação. Continua em discussão ou votação? Votação. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Rabocchi. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. Loacir Campregar. Sim. Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por 7 votos. Indicação número 96 dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Rabocchi,
Laírton Hartmann Miller e Newton Richter ao Executivo Municipal para realizar estudos de viabilidade objetivando instalar caixa amarela na confluência da Rua Roberto Zaidel com a Rua Germano Mantic, nas proximidades do despachante Ramos, no bairro Seminário. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Etron Miller. Sim. Luacir Campregan. Sim. Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por unanimidade. Dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Hartmann Miller e Newton Richard, ao chefe do Poder Executivo Municipal para que estude a viabilidade, a possibilidade de melhorar a sinalização de trânsito, instalando pintura horizontal com a palavra pare, na Rua da Saudade, acesso à Rua 21 de Abril, bairro Seminário, neste município. Em discussão. Aqui eu gostaria de fazer uma menção que na Rua da Saudade, onde tem a capela mortuária, nós também temos ali um encontro de vias da Rua da Saudade com a Clara Hermann. Ali também poderia estar escrito naquela, não sei como é que se chama, não é rotatória ali, mas enfim, naquele entroncamento de vias, você ter a palavra pare escrita no chão para aquela via que não tem a mão, a preferência no caso. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. Luacir Campregan. Sim. Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por unanimidade. Sendo o que tínhamos para esta noite e nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 5 de julho do corrente ano, no mesmo local e horário. Boa noite a todos e obrigada pela presença.